Oi, gente! Começando mais uma entrevista aqui do Diário do Rio. Hoje recebendo Letícia Arsênio, pré-candidata pelo Podemos, e ela é formada em Direito pela IBMEC e é especialista em políticas públicas. Vai bater um papo aqui com a gente sobre as principais ideias dela. Bem-vinda, Letícia. Olá. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer ao Diário do Rio por estar me dando essa oportunidade para a gente poder aqui conversar. Agradecer a Larissa também por estar aqui me entrevistando. E, bom, estou super animada a gente poder conversar, trocar essa ideia, falar sobre muito como é que está a política no estado do Rio de Janeiro e como é que a gente pode melhorar, né, e consertar esse estado que está tão machucado e tão quebrado aqui, infelizmente. Bom, para a gente começar, Letícia, eu queria te perguntar qual seria a sua principal bandeira como candidata a deputada. Bom, a gente tem algumas bandeiras principais, mas eu acho que a mais importante, disparada, na minha opinião, é a parte econômica, né? Que é como o estado do Rio de Janeiro hoje está. A gente está com uma taxa de desemprego altíssima, batendo recordes de pessoas desempregadas. Tem cidades que o déficit de emprego chega a 70% no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que focar muito na parte econômica, voltada tanto para a desburocratização, inovação e atrair, né, que pessoas queiram investir, queiram começar negócios na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, como também se preocupar com o emprego e não tem jeito, as pessoas precisam pagar as contas, o brasileiro está se endividando cada vez mais, a pandemia contribuiu muito, muito com isso, então acho que a gente tem que focar muito nisso. A gente tem outras pautas também, principalmente a parte de transparência e fiscalização, a parte de segurança é um problema gravíssimo e acho que provavelmente o que a população mais reclama, mas meu principal foco vai ser a economia, definitivamente. Bom, falando sobre a situação política em geral, você acha que o legislativo, tanto fluminense como brasileiro, tem piorado nas últimas eleições? O que que você tem visto? Na verdade, o problema do Rio de Janeiro ele começa muito antes das últimas eleições. Ele começa de quando, por exemplo, a capital do Rio, a capital do Brasil, deixou de ser a cidade do Rio de Janeiro e foi para Brasília. E nunca teve exatamente uma transição muito boa para unificar, né, a cidade do Rio de Janeiro com, enfim, o que era, né, o estado da Guanabara. Então, quando a gente fez essa unificação, ela foi feita de uma maneira não muito interessante. Acho que, na verdade, nunca unificou de verdade e muitos problemas, muitos vícios da política começaram a partir daí. E a gente está ladeira abaixo, né? A gente tem um histórico de ex-governadores que foram presos, a gente tem uma LERJ, né, que é considerada a mais corrupta do Brasil. A gente tem, enfim, são dezenas, centenas de crimes, além da produção legislativa também, que é muito ruim. A gente foca muito em projetos para agradar alguma base que não tem efetividade real na vida das pessoas, em vez de focar em coisas que realmente importam. Então, a gente não está debatendo economia, a gente não está debatendo segurança, a gente não tá debatendo saúde, a gente está debatendo dia da homenagem, medalha para fulano, projetos que não têm efetividade nenhuma na prática ou simplesmente prejudicam a vida das pessoas. Então, acho que a gente está num declínio muito grande. Em 2018, a gente conseguiu renovar bastante a LERJ, a gente teve uma taxa de 51% de renovação, se eu não me engano, mas a gente trocou o 6 por meia dúzia. Boa parte dos políticos que entraram na LERJ não fizeram grandes inovações, não se comprometeram a fazer as mudanças que disse que iriam fazer. E é o mosquitinho azul, né? Parece que quando pica as pessoas, elas esquecem de qual é a função primordial de um político, que é servir a população, não é ajudar, não é dar, não é fazer algum agrado. O político está ali para servir, ele é o empregado da população, eleito pelas pessoas para ser um deputado, enfim, ser o cargo, no caso que você se candidatar para ser. E acho que a classe política esquece disso e foca muito em já pensar na reeleição e conseguir poder, e, enfim, toda essa questão que a gente vê na política do Brasil, mas pior ainda no estado do Rio de Janeiro. Bom, Letícia, ainda dentro dessa pauta, né, de eleições e da função política, a gente tem um problema que vem de fora da LERJ, né,
que é que as pessoas, na hora de votar, elas se preocupam muito com o voto no executivo, decidem, pesquisam, que tem que pesquisar realmente, mas elas acabam deixando o legislativo de lado. Então, é muito comum a gente ver as pessoas decidindo no último minuto em quem elas vão votar para deputado, ou, no caso, municipal para vereador. Então, o que você acha que pode ser feito para as pessoas entenderem que o voto para o legislativo também é muito importante, tanto tão importante como para o executivo? Bom, o que eu tenho visto na prática do executivo, isso aí vai executivo municipal, estadual, federal, é que dificilmente quando você entra no poder e você herda, no caso, uma cadeira, né, e você se torna, sei lá, presidente, governador, prefeito de uma cidade, o que acontece, né? Você vai ter que lidar com a Câmara, pode ser a Câmara Municipal, enfim, a Assembleia, até a Câmara, Congresso Nacional mesmo, que tem os seus próprios interesses. Então, quando você, por exemplo, assume um governo no Rio de Janeiro, você vai ter que lidar com bases de deputados que têm os seus próprios interesses, sua própria agenda, e eles ou você bota aquilo tudo abaixo e arruma um problema com a Assembleia Legislativa, que vai provavelmente pedir o seu impeachment, ou você cede a pressões que você não deveria ceder para poder acomodar os interesses e você ter algum tipo de governabilidade. E como é que você muda isso? Trocando o representante do executivo? Não. Você muda isso através do legislativo. Você precisa, na verdade, eleger pessoas que tenham, de fato, uma agenda propositiva, que, de fato, queiram fazer algo pelo Estado do Rio de Janeiro e que, de fato, tenham fidelidade, né, às suas próprias pautas. Então, a melhor forma da gente mudar o Estado do Rio de Janeiro não vai ser simplesmente trocando o governador ou reelegendo um governador, vai ser, sim, elegendo pessoas capacitadas do legislativo que consigam dialogar e, enfim, aprovar pautas que vão tirar o Rio de Janeiro do buraco, em vez de simplesmente só seguir a própria agenda e se preocupar com o próprio poder e se preocupar com a própria eleição. Falando ainda sobre essa questão da função de um deputado, né? O que você acha que deve ser o posicionamento, como deve se posicionar um deputado no atual cenário do Rio de Janeiro e do Brasil, que se encontra bem polarizado, digamos assim? Eu acho que num cenário polarizado, você tem duas opções. Você pode seguir o caminho fácil, que é entrar em algumas das ondas. Então, vai, sei lá, onda Lula, onda Bolsonaro, onda aquilo tudo. Ou você pode se manter fiel aos seus princípios e aos seus valores, que é, de fato, defender as suas pautas e confiar que as suas pautas realmente são boas e que você vai conseguir passá-las para a população. Eu estou escolhendo o caminho mais difícil, que é não tentar ganhar alguma coisa na polarização, não é tentar surfar uma onda, porque eu acho que uma onda, da mesma forma que ela sobe, né, uma hora ela vai quebrar. Então, todo mundo que surfa em ondas tende necessariamente depois ou a perder uma eleição ou a perder, enfim, quebrar a confiança das pessoas que confiaram o voto nela. E meu objetivo é ter um trabalho sólido, um trabalho confiável e um trabalho que de fato queira buscar, enfim, fazer coisas para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou preocupada com o poder, eu não estou preocupada em, ai meu Deus, tenho que me reeleger minha vida inteira, tenho que ser política minha vida inteira. A minha preocupação é com servir. É o que de fato eu quero fazer e o que de fato eu acho que quem é hoje em dia político e que de fato tem fidelidade ao seu propósito, quer de fato ter uma base fiel de pessoas que seguem o que aquele político está fazendo, né, e que está ali para poder de fato propor uma mudança, eles têm que seguir dessa forma. Mas essa, naturalmente, é a minha opinião. Tem pessoas que buscam estratégias mais fáceis, mas que o preço vai chegar cedo ou tarde para todo mundo. Saindo agora daquelas perguntas mais gerais que a gente faz para todos os pré-candidatos, indo especificamente para você, você apresentou um projeto de lei, né, como cidadã, e eu queria que você falasse sobre como foi esse processo, como surgiu a sua ideia para esse projeto e sobre o projeto em si, como foi essa situação toda. Na verdade, eu já apresentei, em tese, 3 projetos, né? 2 ideias legislativas e um projeto de lei mesmo, né? As ideias legislativas, a primeira delas foi contra o aumento do fundo eleitoral, que foi uma coisa que eu fiz lá em 2019. E esse aumento do fundo eleitoral, a gente estava propondo, né, que a gente cortasse o fundo eleitoral e congelasse ele durante 20 anos, basicamente incentivando os partidos, né, a buscarem outras formas de se financiarem que não simplesmente usarem o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos para você poder fazer campanha.
E por que isso? Porque, bom, a gente tem uma crise de representatividade no Brasil. Partido político, hoje em dia, quase nenhum representa, de fato, um ideal. É mais uma legenda para você poder se candidatar. E a gente justamente quer combater isso e criar partidos, né, que tenham bandeiras claras, que as pessoas se filiem e enfim, se engajem naquele partido, porque ele defende uma bandeira e não simplesmente ser uma legenda qualquer. A gente fez esse projeto, foi aprovado na comissão no Senado, até com menção honrosa pelos senadores, e está tramitando ainda. O segundo que a gente fez foi durante a pandemia, que a gente estava propondo pegar o fundo eleitoral e usar no combate à Covid-19. Esse daí eu não sei se chegou a virar projeto de lei, mas conseguiu os apoios necessários para poder seguir, né, para ser aprovado na comissão do Senado. Não lembro agora se chegou a ser aprovado. A última vez que eu chequei, não tinha sido aprovado ainda. E o terceiro e último, que é o que a gente agora está apresentando em dezenas de municípios do estado do Rio de Janeiro, é a Lei de Liberdade Econômica, que é basicamente... Acho que eu caí. Você caiu. Eu caí? Você caiu. Eu te ouvi até você falar que era a Lei de Liberdade Econômica. Isso, tá. E o último que a gente está apresentando agora, né, está apresentando já em dezenas de cidades do estado do Rio de Janeiro, é a Lei de Liberdade Econômica. E por que serve a Lei de Liberdade Econômica? Para promover liberdade econômica. E o que é isso na prática? É a gente desburocratizar o ambiente de negócios, é a gente permitir que os negócios abram com mais facilidade, a gente tentar limitar ao máximo o poder executivo de ter decisões, né, que poderiam prejudicar um ambiente de negócio, talvez uma cadeia inteira de comércios por algum interesse escuso. Então, por exemplo, a gente quer vincular isso, assim, não são todas as cidades que estão topando fazer isso, mas a gente apresenta essa possibilidade dentro do projeto, que é a gente, toda vez que a gente for querer mexer em algum imposto, alguma taxa, enfim, algum tributo municipal, necessariamente você vai ter que apresentar também uma análise de impacto regulatório. O que é isso na prática? É você mostrar quanto que isso vai impactar, quanto que essa regulação vai impactar naquele setor. E aí, com isso, você... enfim, acaba dificultando a vida de pessoas que querem mexer. A gente sabe que no interior acontece, né, de prefeitos que tentam de alguma forma mexer em alguma regulação para poder atender o interesse próprio, algum vereador quer fazer isso por interesse próprio também. Então você barra esse tipo de coisa e você desburocratiza, né? Então você tira a necessidade de um alvará para atividades de baixo risco, você, enfim, deixa a pessoa que quer empreender, quer gerar emprego, quer gerar valor para a sociedade, em que ela consiga abrir e consiga se desenvolver o comércio dela na cidade. E isso vai gerar desde valor para a cidade até mesmo empregos. Você vai ter uma cidade mais movimentada, você vai ter uma cidade com comércio ativo, você vai ter uma cidade mais atrativa. Você vai incentivar que as pessoas venham para a cidade eventualmente para consumir alguma coisa, e isso é uma coisa que também ajuda os municípios a se recuperarem de uma pandemia, né? A gente passou por uma pandemia agora que machucou muito o Brasil, machucou muito também o estado do Rio de Janeiro. A gente teve, o que eu falei até no início da entrevista, né? O desemprego está, assim, níveis cavalares aqui no estado do Rio, e é uma forma da gente tentar, né, reativar e trazer as pessoas para serem produtivas de novo, gerarem valor, ganharem dinheiro e poderem pagar suas contas, que eu acho que é uma das maiores preocupações que o Carioca tem e que o cidadão fluminense tem. Ainda falando sobre algo que você fez enquanto cidadã, né? Você fez parte de um processo contra o governo federal em relação à compra de vacinas, né? Queria que você falasse Sim. sobre isso também, como foi essa questão das vacinas, como você encarou essa questão da pandemia em relação ao que foi feito, qual a sua opinião e sobre essa questão do processo. Bom, eu sempre fui alguém que foi a favor de que as pessoas se vacinassem, né? E aí a gente nem vai entrar nessa questão de ser obrigatório ou não ser obrigatório, é porque eu acho que as pessoas devem se vacinar. É uma questão de, assim, é uma coisa... Para mim, uma coisa pode parecer meio óbvia, acho que tem uma discussão aí por trás se é tão óbvio assim, mas eu sempre defendi muito a vacina e a gente tem que ter a disponibilidade de vacina para as pessoas poderem se vacinar. E o que aconteceu foi que em 2021 o governo não estava, por problemas de logística, não estava entregando as vacinas aqui no Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas que queriam se vacinar não tinham a opção de se vacinarem
por uma questão simples de logística, ou talvez não tão simples, mas que deveria ter sido solucionada e que o próprio governo não deveria ter esse tipo de problema. E aí, enfim, a gente tentou contato com o Ministério da Saúde, não teve uma resposta para saber quando que as coisas seriam normalizadas, e foi quando a gente entrou com uma ação contra o governo federal, e aí jogou na mídia, né, expondo o que estava acontecendo, para que a gente conseguisse fazer algum tipo de barulho e forçasse aí o Ministério da Saúde a se pronunciar de alguma forma. E aí a gente fez ação, a gente sabia que a ação, esse tipo de ação é uma ação que é difícil vingar no âmbito judiciário, mas quando você faz uma ação dessa e expõe na mídia o problema, você consegue, às vezes, soluções mais rápidas até mesmo que a via do judiciário, que foi o que aconteceu. O Ministério da Saúde, prontamente, né, no espaço ali de menos de 24 horas, veio a público, se pronunciou falando que realmente existia um problema de logística, mas se comprometeram a não atrasar mais. Durante os próximos meses ali que a gente entrou com aquela ação, de fato ele ficou sem atrasar a vacina e o Carioca e a população fluminense conseguiu se vacinar e, enfim, se proteger contra essa pandemia. Foi uma experiência bastante interessante, porque era uma pauta, assim, que era muito... Enfim, é uma pauta que, cara, é questão de saúde, a gente está falando de vidas, né? Eu estava também super sensibilizada, eu tinha acabado de perder uma avó para a Covid, então, assim, meu maior desespero era evitar que as pessoas sentissem a dor que eu senti quando eu perdi a minha avó. E acho que a melhor maneira de se fazer isso não tem jeito, é vacinando as pessoas. Perfeito, Letícia. Falando sobre a sua questão de comunicação, né? Você se coloca como uma pré-candidata super acessível, você disponibiliza para conversar com as pessoas. E eu queria saber se, após uma possível eleição, após você possivelmente ser eleita, você manteria isso, se você pensa alguma forma de realmente se comunicar com as pessoas, abrir esse espaço para ter um canal com o povo, né? Com os seus Sim. eleitores. Com certeza, com certeza. Eu faço muita questão de conversar com as pessoas. Muitas vezes sou eu falando, às vezes é o pessoal da minha equipe falando também. E a gente quer conversar com o maior número de pessoas para entender as demandas, entender as dores, entender o que está acontecendo na visão delas e até ter, futuramente, né, ter propostas que de fato comuniquem o que a população quer e não só com o que eu acho que é correto. Quando a gente se propõe a ser representante, a gente está ali para naturalmente representar. E a melhor maneira da gente representar é entender primeiro quem a gente quer representar, para depois a gente querer falar com elas e falar para elas quais são as melhores soluções que a gente julga ser as melhores, né? Então, certamente, sendo eleita, vou manter essa comunicação direta para que as pessoas continuem falando, continuem mandando denúncias, continuem falando sobre os problemas das vidas, enfim, desde a coisa mais simples, como isso é engraçado de falar, mas tem pessoas hoje em dia que eu converso que só querem simplesmente falar da vida delas, e a gente escuta. E tem pessoas que querem falar sobre problemas graves, como, por exemplo, a empresa está quebrando, um fiscal que foi lá e achincalhou ela. Então, a gente quer, de fato, ter essa comunicação direta. Eu faço muita questão de ser uma pessoa que está muito aberta ao plural, a escutar quem é o diferente, quem não é o diferente, porque acho que a melhor forma da gente evoluir enquanto ser humano, enquanto político, enfim, na vida, é, de fato, se permitindo a ter novas experiências e a escutar as pessoas e ter novas vivências. Eu sei que é impossível entender a cabeça de cada pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro, mas eu quero fazer o possível para entender, pelo menos, da parcela que eu estou me propondo a representar. Falando um pouquinho de experiência, né? Você é especialista em políticas públicas e agora, em 2020, você foi candidata a vereadora. Você, inclusive, é a primeira suplente, né, aqui na cidade do Rio. Eu queria saber como que você acha que essa sua experiência, por exemplo, na eleição, te influencia agora nessa sua corrida eleitoral, futura corrida eleitoral, né, que por enquanto você é pré-candidata, para as eleições de 2022. O que você acha que essa experiência, tanto em relação a ser especialista em política pública, quanto a sua experiência na eleição 2020? Como isso vai Bom, interferir no seu trabalho, por exemplo? Bom, falando sobre a eleição de 2020, foi uma eleição muito doida. Eu tinha 25 anos, eu nunca tinha sido candidata antes, também não foi uma decisão que eu tomei, eu estou planejando isso há muitos anos, não. Foi uma decisão tomada meses antes da eleição, e foi uma loucura. Cara, não tem nem palavras assim, acho que foi a experiência mais transformadora da minha vida.
uma das mais traumatizantes também, porque eu não sei se eu já contei essa história publicamente, mas a nossa apuração, né, a gente, quando largou lá, começou a apurar a votação, né, a gente estava, acho que em 17º lugar, na apuração, e aí foi caindo, né, a gente foi caindo um pouquinho, mas a gente ainda estava muito em cima, acho que eram mais de 1.800 candidatos, a gente estava ali na posição entre, sei lá, entre 17º a posição, sei lá, 54, foi onde a gente parou, né, e a gente estava muito bem posicionado, com uma votação muito acima, inclusive, de vereadores de cadeira, de mandato, que estavam com máquina, que estavam com um monte de coisa e não conseguiram ganhar a eleição, e a gente, cara, bem botado pra caramba. E até 99% das urnas apuradas, não lembro agora o percentual exato, mas foi na casa de 99% das urnas estavam apuradas, estava eu e o Pedro, que foi quem ganhou a eleição, a gente ali pau a pau, e tinham 2 cadeiras. E aí a gente pensou, bom, tem 2 cadeiras, eu e o Pedro estamos pau a pau, quem está abaixo da gente está pelo menos uns 2.000 votos ali atrás, tá tranquilo, né? Então vamos ganhar essa eleição. Só que bateu alguma coisa em mim que eu falei, cara, eu acho que vai dar problema, não sei o que está acontecendo. E aí todo mundo lá no meu apartamento, cara, comemorando, aquela coisa toda, e eu com uma cara de enterro. E aí o pessoal falou, cara, Letícia, o que aconteceu, né? O que você tá assim? Eu falei, vai dar ruim, não tá certo, vai dar um problema e tal. Aí, pô, o pessoal me ligando, minha família já em festa, me ligando, falando e tal. E eu, cara, dentro de mim tinha alguma coisa que eu sabia que ia dar problema. E não deu outra, atualizou ali menos de 1% da urna para finalizar, atualizou. E o Pedro, que a gente estava pau a pau, ele ficou na minha frente. O número de cadeiras, que eram 2 cadeiras, foi para uma. E eu fiquei de fora. E a gente ainda foi e falou, vamos calcular a sobra. Para a nominata do partido que eu estava, faltaram 3.000 votos para fazer, né, a cadeira. E aí a gente, enfim, perdi a eleição ali também. A gente falou, o Lindbergh estava sob júdice, né? A gente falou assim, vamos calcular a sobra do Lindbergh, vamos calcular se o Lindbergh tiver a candidatura dele anulada, que acontece, calcula, também não dava para a gente poder ganhar. E eu falei, putz, perdemos, então não tem jeito, a gente perdeu, não tem o que fazer. E eu brinco, eu falo, pô, perdi a eleição 3 vezes em 1 minuto, não, em 5 minutos. Então, assim, foi um período, assim, para mim foi uma coisa meio traumatizante, mas eu não me arrependo de nada, assim, não me arrependo de toda a experiência que eu tive, foi transformador, e o que isso me traz de aprendizado para as eleições de 2022 é justamente saber como que é uma eleição. Acho que quando você está na segunda vez, você está muito mais calejado sobre coisas que você fez na eleição passada que você não faria, e muito mais confiante também para, de fato, ser vencedora, né? Nesse pleito aí que a gente ainda vai entrar, ainda estamos em período de pré-campanha. E no que tange a parte de políticas públicas, né? Depois que eu perdi a eleição, eu tirei um tempinho para botar minha cabeça no lugar, porque eu abri mão de tudo, né? Eu abri mão do meu trabalho, eu ia fazer uma pós fora, abri mão de fazer uma pós fora, eu, assim, dediquei tudo a minha vida e dei all-in sem saber exatamente como seria a minha vida depois, porque acho que quando a gente não tem exatamente um plano B, a gente se dedica muito mais ao plano A. E eu falei, depois eu resolvo, minha meta, eu quero fazer parte disso. Eu tinha uma motivação muito clara para querer ser vereadora. E, enfim, quando não deu, o que aconteceu foi que eu tive que reestruturar toda a minha vida. Então, tirei um tempo para poder pensar, colocar a cabeça no lugar e voltei a trabalhar. Então, eu usei o conhecimento que eu tinha para poder trabalhar na parte de políticas públicas. Cheguei a trabalhar em projetos culturais muito legais também, toda a parte jurídica de projetos culturais, estruturando programas voltados para a parte cultural do estado do Rio de Janeiro, que era uma coisa que eu sentia falta de experiência mesmo da minha vida. Eu sempre fui muito voltada para a parte econômica, a parte de inovação, a parte de fiscalização, e eu queria ter uma coisa um pouco mais social, um pouco mais cultural na minha bagagem de trabalho mesmo. Então, para mim, foi muito legal ter essa experiência. E em 2021, fui também, depois de ter essa experiência, fui até trabalhar com o Calero, lá na Secretaria de Governo. E foi também outra experiência muito legal, porque você vê na ponta, né, como as coisas funcionam e ter uma participação do dia a dia das pessoas e entender que, cara, um buraco na rua faz a vida da diferença de alguém, e era uma coisa que eu não tinha muita noção, me deu também esse olhar de
Cara, às vezes os problemas pequenos também são importantes. Então, acho que é isso, assim, de experiências que eu tive que certamente mudaram um pouco a minha visão e que me ajudaram a entender ainda mais tanto o cenário político carioca quanto o cenário político fluminense, sobre a necessidade das pessoas e o que a gente quer, o que a gente precisa para o Rio de Janeiro sair do buraco que ele está hoje em dia. E tô animada aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. Queria que você falasse também sobre mais uma causa sua, que é a causa animal, né? Você tem alguma ideia? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, que inclusive tá ganhando bastante visibilidade ultimamente, né? Sim. A causa animal é uma coisa que eu faço desde que eu sou pequena. Eu tenho esse afinco pela causa animal. A minha mãe, ela sempre foi muito ligada aos animais. Pra você ter uma noção, a minha mãe, desde criança, pegava pombo na rua para cuidar. E era nesse nível, assim, que a minha mãe cresceu, né? E, enfim, minha mãe me passou muito essa questão da causa animal. Eu sempre fui muito ligada a bichinhos de modo geral. A gente tem um projeto juntas desde 2018, que a gente resgata animais de rua. Então a gente faz todo o processo, né? Desde a parte de resgatar até a parte de castrar, vacinar, etc. E ir para a feira de adoção para que ele seja de fato adotado. Então a gente faz todo esse processo, né? Desde resgatar o bichinho da rua até ele ser adotado com uma família e o acompanhamento depois. É uma coisa que eu faço assim há 4 anos já, que eu não quis explorar muito durante a parte de eleição, etc., porque, de certa forma, eu sentia que, por ser uma coisa pessoal que eu fazia, porque eu gostava, porque eu sempre tive muito afinco e muito carinho por essa causa, eu fiquei com medo de parecer uma coisa meio eleitoreira, então acabei não explorando isso, mas é uma causa que eu me importo pra caramba. Pra você ter uma noção de como a gente é dedicado a essa causa. A minha mãe, depois que fez 50 anos, largou a carreira dela para fazer veterinária, largou tudo, conversou com a gente, falou: olha, eu vou seguir meu sonho, porque eu estou aqui fazendo 50 anos, e se eu não correr atrás mais do meu sonho, quando é que eu vou correr? Com 70, quando eu estiver no final da vida? Ele conversou com a gente e largou tudo para poder fazer a faculdade de veterinária e poder se dedicar ainda mais nesse projeto que a gente tem juntas. Então, definitivamente é uma pauta que eu olho com bastante carinho, me importo pra caramba, resgato o bichinho volta e meia. Às vezes, inclusive, eu resgato para minha própria casa, porque eu não consigo doação, então acaba ficando comigo. É o caso da que eu resgatei esse ano, foi a Magali. A gente chama ela de Magali porque ela come muito. E, enfim, eu tenho esse afinco muito, esse carinho muito grande pela causa animal. E entendo também as dores da causa animal, tanto a parte veterinária quanto a parte dos protetores, os abrigos de animais que prestam uma função social, né? Porque eles têm uma função na sociedade que muitas vezes o poder público não consegue. Então, por exemplo, a gente tem a Fazenda Modelo a nível municipal, ela não consegue, por exemplo, mais receber bichinhos. Para onde esses bichinhos vão? Vão para abrigos, né, de pessoas, de ONGs, etc., que têm muitos problemas, principalmente problemas na parte fiscal e na parte de incentivo e de parceria, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Então, certamente é uma pauta que eu me importo bastante e que eu acho que tem como a gente trabalhar muita coisa no estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Letícia. Para a gente fechar, inclusive até corrigindo que eu te apresentei agora há pouco como pré-candidata, na verdade você já é candidata a deputada estadual, certo? Sim. Para a gente fechar, eu queria te perguntar o que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso você seja eleita, e aí já vou deixar aberto o espaço para você deixar suas considerações finais também. Tá bom, tá bom. Bom, sendo eleita, né, vindo candidata e sendo eleita, eu fui aprovada agora na convenção, no sábado, já foi homologada certinha. Então, sendo eleita, eu acho que o que o eleitor pode esperar de mim é uma pessoa extremamente séria, capacitada, que vai perturbar muito o executivo do estado do Rio de Janeiro, que vai trabalhar incansavelmente por mais liberdade, por mais transparência, por mais fiscalização, para o Rio de Janeiro mais seguro para as pessoas poderem andar na rua livremente, poderem estar tranquilas, né, para poder andar na rua, e que vai se preocupar não só com questões econômicas, mas com questões sociais também. Eu sou uma pessoa que eu consigo entender muito bem por que o social também é tão importante para a construção de uma sociedade. Economia é importante, empregos são importantes. Hoje em dia, o que a gente mais precisa, porque a gente está
enfim, ferrado para poder pagar as contas, mas não é só isso. Então, eu quero que vocês contem comigo para estar aqui, para escutar, para receber mensagem, mandar áudio, gravar vídeo. Toda vez que vocês quiserem conversar e quererem, enfim, falar sobre os problemas que vocês estão tendo, vou ter certamente um gabinete aberto para que todo mundo possa vir falar e vir também conversar. Eu acho que é isso. Tô muito empolgada, quero muito ganhar essa eleição. Sou candidata, o período eleitoral ainda não começou, então não posso falar número, não posso falar esse tipo de coisa, mas certamente pode deixar que 16 de agosto eu já tô divulgando isso. Perfeito. Obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Lembrando que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos e pré-candidatos às eleições de 2022, de todos os partidos, de todas as ideologias. Então, é só conferir no canal do YouTube do Diário, que tem todos os vídeos lá. E agradecer a todo mundo que acompanhou. Tchau, tchau, gente. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.